10 minutos antes do helicóptero pousar na plataforma do Mar do Norte, um som corta a cabine. Os passageiros olham ao redor inquietos, mas não dizem nada. Então o barulho é ignorado e a contagem regressiva para o desastre é iniciada. O Mar do Norte é severo, imprevisível e mortal. No inverno, as ondas podem ultrapassar 15 metros, altura de um prédio de 5 andares. Ráfagas de vento já chegaram a mais de 87 nós, a força de um furacão de categoria 2. As temperaturas da água permanecem logo acima do ponto de congelamento, tornando as chances de sobrevivência em qualquer tipo de acidente bastante baixas. Mas sob essas águas perigosas existem vastos depósitos de petróleo e gás, o que significa que as empresas vão enviar homens para extrair essa energia em busca de lucro. Nos anos 1970, plataformas como Brent Delta e Fortis Alpha foram construídas para acessar esses depósitos. Cada plataforma abriga centenas de trabalhadores, engenheiros e equipes de apoio, formando pequenas comunidades a cerca de 54 milhas náuticas da costa. Mas levar as pessoas era difícil. Os navios eram lentos e estavam à mercê do mar agitado, às vezes levando mais de um dia para percorrer uma distância que levaria menos de 1 hora por estrada. O custo de um navio para transportar os trabalhadores, multiplicado pelo número de trabalhadores em trânsito, resulta em uma quantidade significativa de tempo e dinheiro perdidos. Os helicópteros mudaram tudo. Podiam transportar pessoas, cargas e equipes de emergência, cruzando mais de 100 milhas náuticas de mar aberto em pouco mais de 1 hora. Tornaram-se essenciais para trocas rápidas de tripulação, algo que barcos não faziam com eficiência. Nas décadas de 1980 e 1990, helicópteros eram essenciais para a indústria offshore, realizando milhares de voos anuais de Stavanger, Bergen e Aberdeen. Um helicóptero comum em uso era o Eurocopter AS-332 Super Puma. É um modelo utilitário de tamanho médio, com 4 pás e 2 motores, projetado para 2 tripulantes e 18 passageiros. No início dos anos 2000, muitas empresas de petróleo proibiram o uso do assento traseiro do meio, o que reduziu a capacidade para 17 passageiros. Eles descobriram que era muito difícil evacuar 3 passageiros pela janela traseira em uma emergência. O AS-332 mais tarde evoluiu para o modelo EC-225, com um rotor de 5 pás e mais potência de motor, mas manteve a mesma caixa de transmissão do rotor principal. O EC-225 Super Puma era um helicóptero bimotor de porte médio, mais longo e mais moderno do que o AS-332 original. Levava 2 tripulantes e 19 passageiros, com cintos de 4 pontos e assentos altos para apoiar cabeça e pescoço em acidentes. Em 1º de abril de 2009, o voo 85N da Bond Offshore Helicopters faria várias viagens de Aberdeen a plataformas de petróleo no Mar do Norte. O AS-332 Super Puma havia acabado de voltar da plataforma Bruce com os rotores ainda girando. A tripulação foi trocada. O novo piloto recebeu um briefing, a aeronave foi reabastecida e os passageiros começaram a embarcar. Às 10h42, o helicóptero decolou em direção ao campo de petróleo British Petroleum Miller, cerca de 145 milhas náuticas a nordeste de Aberdeen. O voo foi tranquilo, mas 10 minutos antes do pouso, os passageiros ouviram um barulho estranho. Eles não acharam que fosse algo sério, então ninguém avisou a tripulação. Às 11h49, o helicóptero pousou na plataforma da British Petroleum, com os rotores girando, os passageiros saíram, a aeronave foi reabastecida e 14 novos passageiros embarcaram para Aberdeen. O tempo estava bom, com ventos leves de sul a sudeste, céu limpo e algumas nuvens esparsas. As condições de voo eram tranquilas e o mar estava calmo. Às 12h03, o helicóptero decolou e subiu a 610 metros, retornando para Aberdeen às 12h54. O copiloto fez uma chamada de rotina para informar que havia 14 passageiros a bordo do helicóptero em boas condições
e uma hora estimada de chegada às 13h14. 12 segundos depois, o piloto enviou um chamado de Mayday, seguido pelo copiloto repetindo o Mayday com detalhes sobre a localização deles. O helicóptero subiu até 670 metros, virou à direita e iniciou uma descida rápida. Um tripulante do Normand Aurora viu o helicóptero cair abruptamente no mar a cerca de 2 milhas náuticas de onde estavam. As 4 pás principais do rotor e o cubo se separaram e caíram na água próxima. Uma explosão aconteceu em seguida, lançando fumaça cinza no ar que logo ficou preta. O membro da tripulação soou o alarme e a Aurora virou em direção ao local do acidente, cerca de 11 milhas náuticas a nordeste de Peterhead, na Escócia. O Normand Aurora lançou um bote de resgate rápido a caminho do acidente. Em Aberdeen, o controlador de radar confirmou o pedido de socorro e tentou contatar a tripulação do voo. Ele pediu a outro helicóptero, que fazia rota parecida, para checar o mar onde o voo 85N surgiu pela última vez no radar. Tanto o bote de resgate quanto o helicóptero chegaram a uma área de água agitada com cerca de 150 metros de largura. Encontraram destroços do helicóptero, 2 botes salva-vidas e 8 pessoas com equipamentos de sobrevivência. Nenhum sobrevivente. Equipes de busca chegaram em 40 minutos e recolheram destroços flutuantes. Na noite de 2 de abril, um navio de pesquisa trabalhando para a Agência Marítima e da Guarda Costeira escaneou o fundo do mar com sonar de alta definição. No dia seguinte, encontrou os destroços principais a 100 metros de profundidade: fuselagem, rotor principal e cauda. Pela profundidade, o Departamento de Investigação de Acidentes Aeronáuticos contratou um navio com mergulho de saturação para recuperar os destroços. Em 4 de abril, um navio de apoio chegou ao local. No dia seguinte, todos os 8 corpos restantes foram recuperados da fuselagem. O gravador de dados e o de voz da cabine foram recuperados e enviados ao Departamento de Investigação de Acidentes Aeronáuticos em Farnborough, junto com os destroços para análise. Os investigadores do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido focaram-se rapidamente na caixa de engrenagens do rotor principal. A cabeça do rotor havia se soltado da fuselagem. Os motores estavam intactos e os controles não apresentaram falha. Algo dentro da caixa de engrenagens se quebrou com uma força grande demais para a estrutura suportar. Os motores de um helicóptero giram rápido, mas os rotores precisam girar mais devagar do que o motor. Os 2 motores do Super Puma operam a 23.000 rotações por minuto, enquanto o rotor principal gira a cerca de 265 RPM. A caixa de transmissão do rotor principal reduz a velocidade do motor em cerca de 87 vezes, enquanto transfere milhares de cavalos de potência ao mastro do rotor. Ela tem 2 seções. A seção inferior, o módulo principal, reduz a velocidade de entrada para cerca de 2.400 rotações por minuto. Acima dela, fica a caixa de redução epicíclica, que diminui ainda mais para cerca de 265 rotações por minuto. Dentro do módulo superior está o sistema planetário de engrenagens de segunda etapa. Uma engrenagem solar central aciona várias engrenagens planetárias que giram dentro de uma engrenagem anelar, enquanto a engrenagem solar gira. Os planetas orbitam e compartilham a carga de forma uniforme, distribuindo as forças enormes. No Super Puma, essas engrenagens planetárias suportam alguns dos maiores esforços da aeronave, cada uma lidando com potência na casa das dezenas de milhares de cavalos. Elas giram por horas sob grandes cargas e, se falharem, o resultado pode ser catastrófico. Para detectar problemas cedo, a caixa de transmissão tem detectores magnéticos que coletam detritos metálicos no óleo. Se uma engrenagem ou rolamento se desgasta, os detectores identificam limalhas de metal e disparam um alerta. Em teoria, isso permite que os engenheiros encontrem e resolvam problemas antes que uma falha aconteça durante o voo. No módulo epicíclico danificado, os investigadores acharam uma engrenagem planetária de segundo estágio com a borda rachada. A análise microscópica mostrou linhas curvas na superfície da fratura, provando que uma trinca por fadiga cresceu lentamente através do aço.
Uma pequena falha surgiu na engrenagem e se espalhou a cada rotação até alcançar a borda, causando a falha do sistema. Quando a borda quebrou, a engrenagem se despedaçou, lançando fragmentos de aço nos componentes próximos e travando a caixa de engrenagens. Os motores continuaram girando, forçando potência no sistema travado até que o elo mais fraco, a conexão entre a cabeça do rotor e a fuselagem, se rompeu, despedaçando o rotor. Os investigadores descobriram algo ainda mais grave. 36 horas antes do acidente, um detetor identificou fragmentos microscópicos de metal com poucos milímetros de largura. Os engenheiros de manutenção examinaram os fragmentos, mas como os procedimentos para interpretar detritos metálicos não eram claros, eles simplesmente limparam o detector e devolveram o helicóptero para operação. Ninguém percebeu que aquelas partículas de metal vinham da borda da engrenagem planetária, um alerta precoce de uma rachadura oculta. O Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos concluiu que a falha na engrenagem planetária do segundo estágio causou o acidente. A rachadura por fadiga liberou fragmentos que indicavam falha grave, mas sem orientações claras, o alerta foi ignorado. Nos meses após o acidente, o Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos emitiu recomendações urgentes de segurança. Os operadores de helicópteros foram orientados a tratar cada fragmento dos detectores de partículas como um alerta sério e novos procedimentos foram criados para melhorar a análise dos detritos metálicos. A mensagem era clara: detritos metálicos na caixa de transmissão não são algo rotineiro, podem indicar uma falha catastrófica já em andamento. A indústria agiu rapidamente. Órgãos reguladores europeus suspenderam temporariamente a frota do Super Puma L2. As operadoras de voo Bond Offshore, CHC e Bristol fizeram inspeções detalhadas em seus helicópteros. A Airbus Helicopters lançou novos boletins de serviço, redesenhou componentes, melhorou a detecção de partículas metálicas e assegurou que o risco estava entendido e reduzido. Em 2010, em menos de um ano, a frota do Super Puma foi liberada para voar novamente. Os helicópteros retomaram as operações no Mar do Norte, levando centenas de trabalhadores por dia, e a confiança na frota foi gradualmente recuperada. Hoje, há indústrias que apoiam a segurança de quem trabalha offshore. O Helicopter Underwater Escape Training, treinamento de escape subaquático de helicóptero, faz parte da segurança obrigatória para trabalhadores offshore. Uma estrutura de helicóptero é submersa e invertida para simular pouso forçado na água e os participantes precisam escapar, os passageiros e a tripulação a bordo. O Super Puma realmente não teve chance de escapar na água, e a próxima história não é diferente. No dia 29 de abril de 2016, 7 anos após o voo 85N, uma aeronave da CHC Helicopter Service decolou no setor norueguês do Mar do Norte. A CHC operava voos para a Statoil Ações de Sociedade Anônima, agora Equinor, incluindo rotas do aeroporto de Bergen-Flesland até o campo de petróleo Gulf Axe. O helicóptero, um Airbus EC-225 Super Puma, uma versão mais nova da mesma família do voo 85N, estava operando como voo 241. Naquela manhã, a tripulação já havia completado uma viagem de ida e volta para a plataforma Gulf Axe-C e retornado a Flesland. Às 10h05, eles partiram novamente para Gulf Axe-B. Após pousar na plataforma, os rotores continuaram girando enquanto os passageiros desembarcavam e 11 novos embarcavam. A parada durou 12 minutos. Às 11h16, o voo 241 decolou para Flesland, subindo a 900 metros com o copiloto no comando. O helicóptero voou a 900 metros até a linha costeira e desceu para 610 metros após autorização do controle de tráfego aéreo. Mantendo 140 nós, logo depois, a rotação do motor caiu bruscamente. O rotor principal inclinou-se de modo irregular, houve um rangido metálico e depois um estrondo alto. O rotor se soltou totalmente e o helicóptero caiu em arco balístico. Pessoas a mais de 1,5 km
ouviram o barulho metálico e viram o helicóptero caindo sem os rotores. Testemunhas próximas notaram partes se soltando. 8 mergulhadores prontos para mergulhar no cais de Turói ouviram o barulho. 2 deles usavam câmeras no capacete que gravaram o evento. Sem o rotor, o helicóptero girou quase uma volta completa à direita e depois inclinou-se à esquerda enquanto o nariz caía verticalmente. Por volta das 11h55, ele atingiu a ilha de Store-Skitterman, perto de Turói, em Øygarden, matando instantaneamente as 13 pessoas a bordo. O impacto destruiu o helicóptero, cujos destroços deslizaram para o mar e pararam a poucos metros da costa, a cerca de 5 metros de profundidade. Uma nuvem de vapor de combustível subiu, pegou fogo e iniciou um incêndio na ilha. Destroços, combustível e óleo espalharam-se pela terra e mar. O rotor principal, que se desprendeu, voou separadamente e caiu na ilha Storskora, a menos de 1 quilômetro ao norte do local principal do acidente. Às 11h57, uma aeronave de vigilância avistou fumaça e confirmou o acidente. O tráfego aéreo notificou rapidamente o Centro Conjunto de Coordenação de Resgate do sul da Noruega. Às 12h01, 6 minutos após o impacto, os socorristas começaram a chegar. Um barco rígido inflável chegou primeiro ao local do acidente, seguido 1 minuto depois por 2 barcos menores. O Corpo de Bombeiros de Sotro chegou com 3 veículos e 6 funcionários. 2 bombeiros foram levados para a pequena ilha, mas constataram que os esforços para salvar vidas eram impossíveis. Em seguida, chegaram mais equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Øygarden e Bergen, além da polícia, Forças Armadas da Noruega, Ambulância Aérea e Defesa Civil. Às 13h05, o primeiro mergulhador entrou na água e o resgate começou logo após o acidente. Em menos de 24 horas, o cockpit, o gravador de voz e de dados de voo foram recuperados do mar. Em 30 de abril de 2016, os destroços principais foram removidos da água e o rotor principal recuperado na ilha Storskora. Foram encontrados pedaços da caixa de engrenagens principal, incluindo 2 da engrenagem planetária de segundo estágio fraturada. Destroços do helicóptero estavam espalhados por 180 mil metros quadrados. Alguns componentes e acessórios-chave da caixa de engrenagens estavam faltando, o que levou a uma busca extensa por terra e mar. Equipes da Defesa Civil da Noruega vasculharam a costa com detectores de metal, enquanto mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Bergen e da Marinha buscavam em áreas demarcadas do fundo do mar. Um veículo remoto e um trenó de 1 metro com 14 braços magnéticos foram usados para varrer o leito marinho. Em setembro de 2016, a busca terminou. A maioria das peças da caixa de engrenagens foi recuperada, mas o suporte planetário do segundo estágio e a barra de suspensão dianteira ainda não foram encontrados. Com o acordo do Conselho Norueguês de Investigação de Acidentes, o acidente virou local de treinamento da Escola de Mergulho Naval. Em fevereiro de 2017, durante um mergulho de treinamento, o suporte planetário do segundo estágio, antes desaparecido, foi encontrado. Investigadores do Conselho Norueguês de Investigação de Acidentes, com o apoio do Departamento de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Reino Unido e da Airbus Helicopters, examinaram os destroços. Na caixa de engrenagens, encontraram a engrenagem planetária do segundo estágio quebrada, quase igual aos acidentes de 2000 e 2016. A análise microscópica mostrou o mesmo padrão de falha. Uma trinca por fadiga começou a partir de uma pequena falha dentro da borda e se expandiu lentamente até que a borda se abriu. Quando ela falhou, fragmentos destruíram engrenagens próximas, fazendo com que o rotor se separasse do helicóptero. Após a queda do voo 241, engenheiros e investigadores se perguntaram como uma caixa de engrenagens pôde falhar tão completamente sem aviso. Para descobrir, eles analisaram como fraturas por fadiga surgem e por que são tão difíceis de detectar em uma caixa de engrenagens de helicóptero. A engrenagem planetária de segundo estágio em um Super Puma tem o tamanho de um prato de jantar. É feita de aço ultra-resistente e pesa vários quilos. A cada giro, os dentes do rotor se encaixam
transmitindo milhares de cavalos de potência 265 vezes por minuto e milhões de vezes durante sua vida útil. Dentro do aço, o estresse é enorme. Embora a engrenagem pareça sólida, ela é composta por cristais microscópicos com pequenas imperfeições. Com o tempo, essas imperfeições concentram estresse e geram rachaduras sob a superfície. As rachaduras crescem de forma invisível e não liberam fragmentos, até alcançarem a superfície, geralmente pouco antes da falha total. Isso significa que o problema não é perder um aviso, mas sim uma falha sem qualquer aviso. Os detectores de partículas, principal sistema de segurança, só atuam quando fragmentos circulam no óleo da caixa de engrenagens. Se a rachadura for interna, nada é detectado até ser tarde demais. Mesmo assim, os detectores de partículas têm limites. São pequenos plugs magnéticos de poucos centímetros que atraem apenas partículas próximas. O óleo circula de forma imprevisível na caixa de engrenagens, então nem todos os detritos chegam ao detector e pequenas rachaduras podem não liberar fragmentos. No voo 241, os investigadores concluíram que a engrenagem falhou internamente sem liberar detritos, passando pelo único sistema de alerta. As caixas de engrenagens dos helicópteros são ao mesmo tempo vitais e frágeis. Elas suportam forças extremas sem nenhum sistema de backup. Quando elas falham, a aeronave simplesmente cai do céu. Em 2009, o aviso foi ignorado. Em 2016, não houve aviso. Ambos terminaram da mesma forma. O rotor se soltou e vidas foram perdidas em questão de segundos. Nos meses após o acidente, os reguladores europeus proibiram todos os helicópteros EC-225 e AS-332 Super Puma de voar. Trabalhadores offshore se recusaram a voar neles, chegando a fazer protestos e chamando as aeronaves de caixões com rotores. A Airbus Helicópteros trabalhou para recuperar a confiança redesenhando engrenagens, melhorando os sistemas de monitoramento e introduzindo procedimentos de inspeção mais rigorosos. Eles atribuíram a falha a um defeito raro de fabricação que já havia sido corrigido. Os trabalhadores do petróleo não se convenceram. No Reino Unido e Noruega, sindicatos exigiram a retirada dos Super Pumas de serviço. Em 2017, grandes operadoras como Bristol e CHC confirmaram que iriam descontinuar o EC-225 para o serviço no Mar do Norte. Essa decisão encerrou o papel do Super Puma na região. Eles ainda voam em outras partes do mundo, mas no Reino Unido e na Noruega, o nome Super Puma está associado à tragédia e à perda. Assista ao nosso vídeo sobre desastres clicando no link na tela.